Fale para o seu irmão, aprenda a não ser refém das fatalidades da vida. Fala para ele, mas aprenda a usar todas e quaisquer circunstâncias ao seu favor. Agora olhe para mim, se você não aprender isso, se você não aprendeu essa lição na vida ainda, então, sinal que você está vivendo uma dimensão chamada imaturidade. Amém? Então, se você não aprende a usar todas e quaisquer circunstâncias ao seu favor, é sinal que você ainda é refém de uma dimensão chamada imaturidade. Ok? Feche seus olhos. Fala assim, Senhor Jesus, me conceda a graça, o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, venha sobre a minha vida. Deixa eu te falar algo contraditório, mas real. E antes de você julgar o que eu vou te falar, você espera eu concluir. Amém? Há batalhas que você está destinado a perder. Vou repetir. Há batalhas que você está destinado a perder. Para você se fortalecer, porque há guerras que você está destinado a vencer. Batalhas é um campo de treinamento. Guerras é o campo de conquista. Batalhas são proporções menores. Guerras são proporções maiores. Deus te prepara de treino na batalha, para você aprender a vencer as grandes guerras. Então fala, batalhas são para me forjar. Ganhando ou perdendo, eu sempre estou aprendendo. Ganhando ou perdendo, eu estou sempre aprendendo. Segura. Então eu vou repetir, não estou te ensinando, eu estou te ensinando a batalha que você está destinado a perder. Para que você encontre caminho para poder vencer as guerras que estão por vir. O mais importante é as guerras ser vencidas. As guerras, elas são muito mais definitivas na sua vida do que batalhas. Batalhas nós temos todos os dias. Todo dia da vida você já acorda e tem uma batalha para ser vencida. Mas lembre-se, elas já estão te preparando para uma guerra que está chegando. Então, a escala no mundo espiritual é assim. Elas vêm por proporções. As proporções começam no nível da batalha. Você vence aqui, perde ali. Vence aqui, perde ali, perde ali. Mas você está aprendendo. Mas está chegando a hora da guerra. Ali que vai definir as coisas. Fala para o seu irmão, o Senhor está te preparando para você vencer uma guerra. Então, às vezes, não reclame. Tu vai apanhar da mesma batalha 10, 20 vezes, até você amadurecer. Aí, quando tu pega o ponto de amadurecimento, fala assim, agora ele aprendeu. Agora você está preparado para o tempo da conquista. Agora é tempo de você crescer. Alguém está comigo? Então, falando, ganhando ou perdendo, estou sempre aprendendo. Ó, vou tentar dar um tema aqui para vocês aqui. Porque eu acho que eu estou sentindo que tem uma graça aqui, está fluindo. Vou tentar dar um tema para você. O poder das derrotas temporárias. Fala, há um grande poder escondido nas derrotas temporárias. Essa é a escalada da vida.
Faz parte do Evangelho, faz parte da vida. E faz parte de todas as áreas da sua vida. Na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, no seu chamado. Está ali. Agora você vai ter que aprender a lidar com as derrotas temporárias. Fala, derrota na vida de um filho de Deus é temporária. Fala, é de passagem, deserto. Então, quando você sofreu uma derrota, opa, peraí. É sinal que algo você ainda não aprendeu, que você vai ter que descobrir. Então, quando você está sofrendo derrota na batalha, peraí, alguma coisa eu ainda não aprendi. E é hora de abrir a dimensão dos mistérios e trazer uma nova revelação na sua vida. Eu vou continuar. Então, não importa as batalhas, não importa as tribulações que você está passando. Independente das circunstâncias, nós sempre vamos estar aprendendo. Perdendo ou ganhando. Vencendo ou perdendo. Estamos sempre crescendo. Desde que você pegue o pensamento que eu vou te ensinar. Se você não se agarrar firmemente à fé e à promessa, você pode ficar refém dessas derrotas temporárias e isso macular o teu destino. Isso macular o teu senso de conquista e crescimento. Tem muitas pessoas que estão sentadas aqui dentro, passa tanta derrota na dimensão da batalha, que ela se entregou a um estilo de vida que é contraditório e ilegal para ela. Ela acha de onde ela ficou estagnada, está certo, tudo bem. Não está tudo bem. Você não foi chamado para ficar onde você está. Você foi chamado para transitar de vida, transição sobre transição. Abraão, seu chamado o levou a transitar de uma terra para outra, de um tempo para outro, de uma estação para outra, e Deus está chamando você. É tempo de você transitar de onde você está. Por mais confortável que talvez alguns aqui estejam, mesmo que você esteja numa dimensão de vitória, hoje, talvez agora, você está com uma grande vitória. É para você aprender com ela, não é para você se acomodar com ela. Fala, mesmo que eu tenha grandes vitórias, não posso me iludir, não posso me acomodar, porque a guerra está vindo. Então, não se distraia nem com a derrota e nem com a vitória. Ambas podem distrair a sua jornada. Tudo na sua vida é passageiro, temporário. Tudo. Tudo há um tempo para você. E as coisas elas vão continuar andando e você não pode parar. Então não se distraia com as derrotas e não deixe elas sugar e tirar você da dimensão da conquista e da continuidade. E nem deixe que as vitórias interrompa o fluxo do que Deus está fazendo na sua vida. Porque tem muitas pessoas acharam que tiveram grande vitória, conquistaram grandes riquezas e perdeu tudo, voltou para o poço de novo, meu querido. Vitória não define o teu status verdadeiro. Nós vivemos por fé, caminhamos por dimensão de obediência e dependência contínua até o resto da nossa vida. Então tem muitas pessoas que têm grande vitória, perdem a dependência, perdem a rendição. E daqui a pouco volta para o buraco de novo. Luta, está sendo dependente, está sendo humilde, aí conquista, cresce e se esquece de continuar na mesma posição, na mesma rendição. Aleluia! Com tudo que eu conquistei, todas as vitórias, onde eu cheguei, meu querido, eu volto ao mesmo princípio, dependência. Porque onde eu estou é um estado temporário, tem muita coisa pela frente na minha vida. Então, anote aí se você quiser. Todos nós, como passamos por demasiadas circunstâncias e pressões na vida, somos levados a uma encruzilhada. Quando a dimensão da batalha vem, circunstâncias e pressões nos esmagam, nós somos colocados numa encruzilhada. O que é uma encruzilhada? Você tem caminhos. E quando nós somos colocados por causa das pressões numa encruzilhada, onde temos que tomar grandes decisões da vida, é o momento de você escolher. Escute o que eu vou te ensinar. Se você quiser escrever, escreva. Ou você vai entrar numa nova dimensão de fé e poder,
para poder vencer, ou você se esconderá num lugar mais profundo ainda de medo e desistência. Repete comigo: quando a pressão aumenta das batalhas e circunstâncias difíceis de suportar e de ser vencidas, eu sou colocado numa encruzilhada. Você vai ter que escolher: ou você vai encontrar uma nova dimensão de fé e poder, ou você vai se esconder no medo, vai se aprofundar no medo. E a tática do diabo sempre é essa: aumentar os nossos inimigos, opressão, batalhas, e fazer você entrar pelo caminho do medo. E escuta o que eu estou dizendo: medo, ele é oposto à natureza da fé. Na natureza da fé não existe medo. Amém, amém? Então você vai ter que escolher o que eu vou te ensinar aqui: ou você vai andar numa nova dimensão de fé, ou você vai se esconder num lugar mais profundo no medo. E o que acontece é que depois que passamos muitas batalhas, e talvez possamos perder guerra, o diabo quer nos opor, se opor a nós com o poder do medo. E essa palavrinha medo deve carregar uns 2 ou 3 infernos em cima dela. Medo é um dos piores e um dos mais difíceis poderes que nós temos que aprender a vencê-lo através da fé e do amor. E eu vou falar para você, e é por causa do medo que muitos de vocês não têm crescido mais na vida. Medo de errar outra vez, medo de falhar, medo de conquistar, medo de tentar e perder de novo. O medo. Medo de entrar num novo relacionamento, casar porque o primeiro foi frustrado. Medo. O medo, ele te impede você de crescer. E existe esse medo justificável, que por mais real que seja a tua circunstância de fracasso, de derrota e dificuldades, ele é ilegítimo, ele não é legal na dimensão do reino do Espírito. Então, por máximo que seja para você real, as dificuldades que você enfrenta, os medos que você tem, no reino do Espírito, na dimensão da fé, ele é ilegal. Declara comigo: eu declaro agora. Ilegal. Toda dimensão de medo. Aonde você está agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Fala: medo, saia do meu coração agora. Saia da minha alma agora. Saia da minha vida agora. Eu estou entendendo, você tem que vencer o medo. Então, nós vamos aprendendo a vencer medo através da sabedoria de Deus, através do conhecimento, do poder da fé. Então vamos entrar no que... engraçado que hoje eu estive meditando sobre isso e eu estou aqui pregando. Mas eu não me coloquei para pregar aqui. Cada derrota traz consigo uma oportunidade de transformação equivalente na sua vida. Cada fase que você passar na sua vida de derrota, ela está trazendo junto uma dimensão de transformação, no mínimo, equivalente ao que você passou de derrota. Alguém entendeu o que eu estou falando aqui? Não. Fala, é proporcional. Fala, proporcional, no mínimo. Fala, no mínimo. Tu apanha aqui, tu cresce aqui. Tu perde aqui, ganha o dobro aqui. Sofre aqui, cresce aqui. Escute o que eu vou falar para você: tribulação, perdas, guerras, é o fermento na massa da sua fé. Só vai fazer você crescer. Ele coloca o fermento e ainda bate na massa. Quanto mais bate, mais cresce a massa. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo aí? Fala, o princípio para extrair das derrotas temporárias uma oportunidade equivalente de superação e bênção
é quando eu me torno capaz de reconhecer que todo impedimento, toda resistência, por trás dela, há uma grande janela de crescimento. O problema é que você se esquece de enxergar pela fé. O problema é que às vezes nós não entendemos que faz parte da vida os vales, como faz parte da vida os montes. Você às vezes vai estar em lugares altos com Deus, depois você vai estar em vales com Deus. Ele é o Deus dos montes, Ele é o Deus dos vales. Essa é a balança do equilíbrio de Deus na nossa vida. Existem muitos motivos por que nós temos que perder certas batalhas na vida. E muitos motivos por que temos que ganhar. Deixa eu tentar te falar alguns. Se assim Deus me dá graça. Número 1. Para que você não aprenda a se exaltar. Para que você não se glorie na sua capacidade, na tua própria força. Você vai passar derrotas na vida. Esta é a balança para equilibrar o vaso. Para que você não caia na prepotência e no orgulho. Esta é a balança de Deus na vida de um servo de Deus. Lugares altos e vales desertos. Você tem que aprender que a dor e o sofrimento, quando você começa a vencer ela na humildade e na dependência, é onde você consegue subjugar o poder do seu orgulho. E uma vez que você consegue romper contra o poder do orgulho, a sua dor e seu sofrimento já não serve mais de máscaras na sua vida, mas agora serve como substância de crescimento, de força para você. Talvez você não acompanhe o pensamento, que você não entende o princípio por trás do que eu estou te ensinando. Às vezes tem que parar, abrir um parênteses para você poder entender. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem muita autopiedade em você que é por causa do orgulho. Você acha que a autopiedade é uma maneira de você se sentir inferior, que você está derrotado, que você não consegue. Isso é orgulho. Porque isso aí é uma não aceitação do seu processo de derrota que você está passando. Então, é mais fácil o orgulho se esconder através de uma autopiedade do que reconhecer que é tempo de você ser transformado por meio das suas derrotas. Alguém pegou o pensamento ou não pegou? Amém ou amém? Toda adversidade, quando é vista de forma de uma oportunidade, ela se torna vantajosa na sua vida. Ela te espreita, ela te esmaga. E nós temos que aprender o quê? Usar o poder da pressão, da adversidade, para o nosso crescimento. O poder das circunstâncias, das pressões que eu sinto na minha vida, é para mim conseguir entrar em lugares aonde eu consigo imergir na presença de Deus em dimensões mais profundas, para eu ter vitórias maiores ainda. Então, quanto maior é o poder, a resistência do inferno, maior é o poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo poderia dizer, e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa obediência. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fé. Não, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque ali você encontra um lugar onde você precisa crescer mais. Porque quando você está exposto à derrota das tuas batalhas, exposto à nudez da tua fraqueza, é nesse momento que o reconhecimento que você não pode sem Ele, que você não é nada sem Ele, que você precisa aprender mais, amadurecer mais, e é esse momento que chega o ponto de transformação. Acho que alguém me entendeu. Fala, quando entramos em batalhas e a perdemos, o ponto de quebrantamento é tocado. Eu falei para você, tem por muitos motivos que você vai perder uma batalha. E um deles é para que você aprenda a não se exaltar na sua própria força. Paulo perdeu batalhas. Olha a Bíblia. Paulo teve conflito, Paulo teve separação com seu melhor amigo de serviço, Barnabé.
Paulo passava tribulações, angústia, ao ponto que ele dizia em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, que ele chegou ao ponto de desistir da própria vida. Ele fala, já tínhamos desistido da própria vida na nossa própria força. E entregamos só aquele que podia nos dar o escape e o livramento. Não quero, irmãos, que ignoreis as tribulações que sobreveio sobre nós na Ásia, ao ponto de desistirmos da própria vida. Já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas aquele que podia nos dar o escape, nos deu o grande escape. Então você perde batalhas para que você aprenda a confiar mais em Deus na tua vida. Aleluia! Perdemos batalha para ganhar experiência. Perdemos batalha para ganhar uma nova força de guerra. Tu apanha, mas você se torna mais resistente. Mas a questão é, aprenda a sair das derrotas temporárias com a cabeça erguida e para uma nova temporada de conquista na tua vida. Fala, se eu perco aqui, é porque eu tenho algo a ganhar ali. Minha filha, é a dinâmica, é a matemática do reino. No reino, o que aparentemente é perda, tudo Paulo diz, tudo que eu reputei por perda, para ter ganho em Cristo Jesus. Reputei tudo por perda, para ter ganho, da glória a Jesus Cristo. Será que alguém está comigo nessa palavra? Alguém está comigo nessa palavra? As grandes vitórias, em sua maioria, elas estão escondidas por trás dos infortúnios da vida. As grandes vitórias, em sua maioria, elas estão escondidas por trás dos piores infortúnios da nossa vida. Escute o que eu vou falar por experiência. Todas as vezes que eu entrei em grandes infortúnios e guerras, em momentos de pior desespero, eu cheguei a limites onde eu falei, eu não posso. Foi onde ele falou assim, agora eu posso. Agora eu posso. Há momentos que, queira ou não, você vai ter que aprender isso. Que Deus, ele quebra o poder da sua alma, da autossuficiência, é na derrota. E ali, quando você está em estado de derrota, você está em estado de fraqueza, você passa, se você entrar pelo caminho de uma nova dimensão de fé, e não pelo caminho de se esconder de Deus e do medo. Se você optar em obedecer e ouvir o que Ele tem para te falar, você sai bem disso. Você sai para uma melhor. Agora, alguns saem para pior. Não saia para pior, você não é chamado para o pior. Os planos de Deus, quando diz Jeremias 29, eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós, são planos de vos fazerem bem e não vos causar dano. É plano para vos fazer prosperar e ter uma vida melhor. Esse é o coração de Deus para você? Nunca duvide da bondade de Deus, independente da tua circunstância. A tua derrota pode ser causada pelos seus inimigos maiores que você. A tua derrota pode ser causada por pessoas que te traíram em você. A tua derrota pode sair por pessoas que quebraram o contrato com você. A tua derrota pode ser que você pecou contra você. Não importa o tipo de derrota. Nunca duvide do poder criativo, misericordioso e da graça inaudita na sua vida. Repete comigo. Eu não estou sujeito ao jogo de regras deste mundo. Fala, eu não participo mais do tipo de julgamento do mundo. Você não é mais do mundo. Você tem um reino independente do mundo. Você tem um sistema econômico independente do sistema desse mundo.
Você tem um rei, você tem um senhor, um soberano sobre a tua vida, independente dos reis desse mundo. Você não é julgado pelas mesmas regras, mesmo julgamento, e nem na mesma balança que um ímpio e um perverso é julgado. Deus não te trata como trata um ímpio. Então por que você se trata como o mundo se trata? Por que você se julga como se você pertencesse ao mesmo sistema de regras quando você era do mundano? Por que você se julga assim? Você não deixa de ser um filho de Deus só porque você está de férias, como filho pródigo. Você continua sendo filho. Porque você perde batalhas. Porque você está incompleto. Você tem que aprender a amadurecer, que faz parte da vida. Às vezes perdemos batalhas porque nós não estamos completos. Jesus conta uma parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas. E uma se perdeu. Ela teve uma perda. Mas ela fez todos os seus esforços para tomar de volta o que ela tinha perdido. Porque ela podia ainda ter 9 dracmas, mas sem uma ela era incompleta. Ela não estava completa. Aquela mulher não estava feliz de ter 9 dracmas, ela estava feliz de ter 10 dracmas. Aqui fala da felicidade de Deus ter a sua família completa, que Ele não quer perder nenhum dos seus filhos, mas ela fala muito mais essa parábola para nós. Está dizendo na nossa vida, que, meu querido, que há perdas, que você vai ter que entender, que você não pode prosseguir se você não estiver completo. Há guerras que tu perde, porque você não está preparado para uma conquista maior. Você não está completo. Deus não quer que você entre na dimensão de conquista, as maiores promessas da tua vida, manco. Tem muitos que conquistaram muitas coisas na vida, tiveram sucesso, riquezas, megatemplos, mas são incompletos. Preferiram lutar incompletos. E Deus para o homem, tenta parar o homem, ei, eu estou te completando ainda. E às vezes a pessoa não consegue entender o processo que existe dentro de uma batalha temporariamente perdida. Ele não quer que você conquiste com caráter incompleto. Ele não quer que você avance na vida mancando, incompleto. Então quando Ele permite você perder batalhas, Ele quer completar algo que está faltando em você. Eu te falei, por muitos motivos Deus permite você perder uma batalha. E Deus permitiu Josué perder uma batalha com um povo pequenininho de Ai. Uma pequena cidade tiveram uma grande perda, uma perda nessa batalha. Que tiveram que se recuperar e voltar a entender aonde nós erramos. Aquela perda para uma cidade tão pequenininha e um exército tão grande abateu a prepotência deles. Eles achavam que eles podiam simplesmente entrar e vencer a guerra. Não consultaram a Deus. Perdemos coisas na vida, perdemos oportunidades na vida, porque não sabemos consultar. Significa que você está incompleto na tua submissão. Você tem que aprender em todas as coisas e circunstâncias. Senhor, posso? Tu estás comigo? Fala dependência. Está avançando, perde uma batalha, para quê?
para você reconhecer, você não está tão bom como você pensa que você está. Ou seja, calma. Na vida ela não constitui de quanto você conquista para si, quanto você está bem, não. Mas o quanto Ele governa esta vida. Riquezas sem a presença é inútil. Eu ouvi um testemunho de um homem que é dono de bancos, que ele vê a falência. E nessa falência ele encontra Jesus na vida dele. E quando ele encontra Jesus na vida dele, a vida passou a ter um outro sentido para ele. Ele conhecia grandes homens de investidores na bolsa, de valores dos Estados Unidos, de tudo. E ele fala que depois que ele encontrou Jesus, ele se levantou da cova que ele estava. E a vida e as riquezas nunca mais tiveram o mesmo sentido para ele. Ele entendeu que as riquezas era uma podridão, era um vazio, era uma luta por conquistas vazia, que não levava ele a lugar nenhum, com toda a riqueza que ele tinha. Ele falou que ele era vazio, mas quando ele encontrou Jesus, e aprendeu no meio da grande perda que ele teve, foi a lona, e quando ele se levantou como um novo homem, ele falou: agora sim, a vida tem sentido para mim. Sou 10 vezes mais rico do que eu era, mas hoje eu tenho vida. Não é o que você tem, não é o carro que você tem, não é a casa bonita que você tem, é o que você se tornou. O que as guerras, as batalhas, elas têm o poder de fazer em nossa vida? Preparar o campo do teu caráter, preparar o campo do teu coração, preparar o campo da tua alma, para que quando você continuar crescendo, avançando, você não se perca na vida, não se perca no reino, não se perca o teu destino, não perca o teu foco. Às vezes tu perde batalha, outro motivo, por quê? Porque tu está perdendo o foco, está distraído. Aí Deus permite uma derrota temporária, Ele traz remoção temporária de certas bênçãos para te reavaliar, para você se reavaliar, depois Ele te devolve. Há um momento que tem coisas na sua vida que Deus remove temporariamente de você, até você se aprumar de novo, até você se ajustar de novo, e falar: agora eu te devolvo. Por que Ele faz isso? Para o teu melhor. Nunca duvide da bondade e da sabedoria de Deus, independente das circunstâncias e processo que estejamos passando. Fala para o seu irmão: nunca duvide da sabedoria de Deus e da bondade de Deus. A maioria falham em reconhecer a mão de Deus em tempos difíceis, hostis. Não importa a fase, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Romanos 8, 28. Fala: estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, que foram chamados conforme o seu plano. Fala: o plano de Deus era que José fosse traído, vendido. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus começa na vida de José com derrotas, fracassos, dos mais graves que um ser humano pode suportar. Dos mais graves. Tentativa de homicídio pelos próprios irmãos, de sangue. Uma coisa é uma pessoa de fora tentar me matar, outra coisa é a pessoa de dentro. Vender você como um escravo, a preço de nada. Simular a sua morte. E ele é levado para o plano que Deus tinha para a vida dele. Você tem que entender que se você permanece firme na dimensão da fé e convicto nos planos que Deus tem para a sua vida, todas as circunstâncias que você estiver passando, elas estão te encaminhando para o plano que Deus tem determinado para você. Ao momento que você perde a rota,
Mas Ele sempre cria um novo caminho para te trazer de volta para o mesmo ponto. Mas fala para o seu irmão, aprenda a não sair da direção, independente da situação. Senão você vai ficar dando voltinha no deserto. Pontos importantes, aprenda uma coisa. Aprenda a superar, escute muito bem. Eu estou tentando trazer uma mensagem para você e um aconselhamento aqui essa noite, amém? 3 coisas importantes que temos que aprender a superar no meio das batalhas, derrotas das batalhas temporárias. Amém? Fala, número 1. Fala, eu tenho que aprender a superar o fatalismo. Fala, número 2. Eu tenho que aprender a superar os meus medos, a minha ignorância. Fala, número 3. Eu tenho que aprender a superar a autopiedade. Quando temos autopiedade, sabe o que significa? Sempre queremos transferir a culpa para alguém. Ah, você não me ajudou, você não sei o quê, você não me entende, você não se coloca no meu lugar. Você sempre é a vítima. A autopiedade faz isso. Você sempre ser vítima, sempre transferir culpa para alguém, nunca está satisfeito com o que tem. Pior de tudo, quando entra fatalismo. O fatalismo leva sempre a pessoa a dizer, é sempre a mesma coisa na minha vida. Nada dá certo na minha vida. Sempre joga a culpa no diabo. As suas derrotas, ele pode ser o causador. Mas você escolhe ser um derrotado ou mais do que vencedor. Ele não pode definir o estado no seu lugar. Quem define o status é você. Você escolhe quem você quer ser. E o que você quer ser. Posso continuar pregando? Amém. A fé não pode produzir força e nem direção quando nós somos dominados por esses 3 pontos, as 3 circunstâncias que eu falei agora. Fala, a fé não pode produzir força. A fé não produz poder. Se eu sou um fatalista, se eu ando no medo e na autopiedade. Elas anulam a sua fé. Anulam. Por máximo que tem pessoas na sua vida que provocam consequências de derrotas na sua vida, não transfira para elas o direito de tornar você uma pessoa derrotada. Quem está comigo? Quem entendeu? Fala amém. Não, você não está entendendo então. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Até quando você vai se justificar que você não pode ser uma pessoa melhor por causa do teu marido ou por causa da tua esposa. Até quando você vai se justificar que você não pode ser uma pessoa melhor por causa do teu pai, da tua mãe, dos teus vizinhos, onde você mora. Até quando? O lugar onde você vive, a família que você tem, não pode definir quem você é e quem você será. Eu vivi numa favela, tinha uns inferninhos ali, e no meio do inferninho, eu aprendi a crescer. Com o poder da pressão que existia naquele lugar, eu me tornei um homem mais forte. A pressão do tráfico, a pressão dos vizinhos ímpios, a pressão da iniquidade daquele lugar, a pressão da pobreza, a pressão da escassez, a pressão religiosa, a pressão da imaturidade, a pressão de você estar começando o ministério sozinho, que os seus primeiros obreiros, seu pai, sua mãe, o negócio fica mais estreito ainda na terra. Quem está entendendo, fala amém. Que suas primeiras ovelhinhas, aqueles que mais conhecem a sua vida. Eu quero ver você suportar isso. Pregar para o seu pai, para sua mãe, e sendo jovem ainda, que moral que você tem? Ou seja, essa pressão me fez o quê? Me tornar um homem melhor. Eu tive que superar. Porque eu desci para ir para o culto, eu só saí do meu quarto e desci para o quarto, para o cômodo de baixo, eu já estava dentro da igreja. E essa pressão de a sua família, esses seus membros dentro de casa,
Eu comecei meu ministério assim. Meu presbítero da igreja era meu pai que está sentado ali. A minha missionária era minha mãe. A obreira era minha irmã. E a coisa não era fácil. Eu era o pastor da casa. E agora você imagina o equilíbrio que eu tive que aprender a ter na vida? Suportar a pressão de ser filho e ser pastor ao mesmo tempo? Saber falar como pastor e saber falar como filho? E saber respeitar a autoridade do meu pai dentro de casa como pai? E ao mesmo tempo, às vezes, você tem que falar como pastor com o pai? E um negócio esquisito demais. E a pressão é terrível. É a mesma coisa, está na fornalha acendida 100 vezes mais, nem 7 vezes mais. Quem está comigo dá glória a Jesus? E fora as outras histórias da vida que vai acontecendo ali dentro. E seus membros aumentam, e daqui a pouco é sua cunhada, daqui a pouco é o seu irmão que está ali dentro, daqui a pouco é o vizinho. De frente, do lado. Meus vizinhos. Aí a coisa fica mais estreita, porque a pressão aumenta, então o meu testemunho vai ter que exalar a fragrância de Cristo. Ou eu vou ter testemunho, eu vou ser esmagado por eles. E a pressão que eu sentia com a igrejinha de frente, que eu comecei, aonde eu fui criado, é onde eu comecei a igrejinha. Imagina a pressão que é em cima de um jovem, de apenas 22 anos de idade, começando o ministério próprio. 22 aninhos. Se você não aprender a usar o poder da pressão, você não cresce. Por mais difícil que seja onde você está vivendo, a família que você tem e o problema que você está passando, seja o seu casamento, seus filhos, é para te fazer crescer. E você vai ter que vencer. Fala, eu vou ter que vencer essa situação. Então tu vai apanhar uma, apanhar duas, apanhar 3, 10, até você cansar de apanhar. Até você decidir, agora é a hora de eu vencer meu orgulho, agora é a hora de eu aprender a ouvir mais, agora é a hora de eu ser mais humilde, agora é a hora de eu obedecer mais a Deus, agora é a hora de eu consultar mais a Deus, agora é a hora de mudança. Fala, o crente é assim. Apanha até aprender. E é verdade. Infelizmente isso é um mal que nós temos. Temos que ser disciplinados. E faz parte da vida passar por disciplina. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Fala para o seu irmão, não permita que os seus pensamentos carreguem a consciência de medos das suas derrotas passadas. E nesse exato momento, tem pessoas que precisam ser libertas disso. Você tem que ser liberto exatamente disso. Você imagina Deus chamando Moisés, e Moisés com a consciência que ele foi um assassino um dia, ele matou um homem e ainda escondeu o corpo. E ainda era um fugitivo. Não era fácil para ele. Você imagina Paulo, que consistiu na morte de Estevão, era perseguidor e assassino, para se tornar um dos maiores apóstolos? E Moisés um dos maiores libertadores? O que está impedindo você de vencer esse medo na sua alma? O que está acontecendo? Esse é o seu impedimento. Você está com um medo na sua alma. E esse medo fica te acusando. E essa acusação está impedindo você de prosperar. E isso te prende em uma dimensão onde você não consegue receber prosperidade, paz, sabedoria. Fala, enquanto eu continuar na dimensão do medo, eu não cresço. Alguém está me ouvindo? Fala, amém. Posso falar outra coisa importante? Posso ou não posso? Como sempre digo, a fé, ela não negligencia a adversidade, mas ela nega, dá poder a ela para nos destruir. Fala, a minha fé não negligencia os problemas, mas ela nega, dá poder aos problemas para me destruir. Pare de ficar dando poder demasiado a coisas tão pequenininhas que vocês estão passando.
Isso aí são só apenas batalhas. Aprenda a vencer suas batalhas que você perdeu. Aprenda a aceitar derrotas. E aprenda a crescer e a aprender no meio das suas derrotas. Todos os grandes sábios, todos os grandes homens passaram por grande derrota para aprender a ter grandes vitórias. Você passa derrota na dimensão financeira para você aprender a crescer financeiramente. Tu vai passar. Por quê? Porque você tem que amadurecer, ganhar estrutura, autoridade acima de qualquer circunstância que depois tentará contra a sua vida. Fala, o Senhor está forjando a minha autoridade. Você se torna uma autoridade dentro daquilo que você decidiu a vencer. Se você não decidiu vencer o seu pecado, se você não decidiu vencer o teu fracasso emocional, conjugal, ministerial, sua saúde, seja o que for, você não se torna uma autoridade. Fala, tudo que eu supero, tudo que eu aprendi a vencer, o que me derrotava, se converge em autoridade na minha vida. E você cresce em autoridade. E por que você tem que passar pelo processo? Por que você tem que aceitar o que eu estou te falando para você crescer? Porque as maiores bênçãos, os melhores frutos, os mais doces frutos da conquista do reino, não vêm para quem não se tornou uma autoridade. Quem não sabe governar a sua própria vida e as suas próprias emoções, seus próprios pensamentos sobre a dimensão da fé e da palavra que Deus deu para você. Fala, eu tenho que aprender a governar meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos. Fala sobre a palavra de Deus. Então quer dizer que a tua derrota, a tua circunstância é mais poderosa do que a palavra que Deus te dá. Mas há momentos que nós falamos isso para Deus. Deus, o Senhor não é suficiente para me tirar dessa derrota. E queremos aceitar e ficar aprisionado. E nós não estamos lutando, não estamos batalhando para vencer e romper contra todos os embaraços, impedimentos que tanto lutar contra nossas vidas. Fala, eu vou sair desse culto hoje. Decidido a vencer toda a resistência do inferno contra o meu progresso. Fala para o seu irmão, você vai ter progresso. Fala, você foi chamado para crescer, para prosperar, para progredir. O seu melhor está chegando. Então deixe o seu pior para trás. Dá glória a Jesus Cristo. Uma experiência que eu aprendi na vida. Não há uma prova que venhamos a passar que não esteja guardado nela uma nova promoção para você herdar. Não há uma. Não há uma prova na vida que por trás dela não esteja escondido uma promoção para a sua vida. Fala, somos provados, aprovados, promovidos. E você está no processo. Você está no processo. Eu vou refrisar o que eu falei lá no início da pregação. Você está destinado a perder certas batalhas na vida para você aprender a vencer as guerras que vão promover a sua vida. Fala, há uma guerra a ser vencida. Você vai vencer essa pior guerra, essa pior resistência do inferno. Ela vai ter que sair da sua vida. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo aí? Você está recebendo a palavra? E pensa numa coisa difícil, é fazer o crente acreditar e crer que a vida dele está no controle das mãos de Deus. Ou coisa difícil. Parece que não, mas o mais difícil é fazer esta pessoinha acreditar que a sua vida está na mão de Deus. Fala para o seu irmão, até quando você vai resistir esta verdade?
Não, fala sério. Fala assim, ô crente, a tua vida está no controle das mãos de Deus. Ó, ó. Escute e aprenda a ser maduro. Escute. Fala, repete comigo, quando é acentuado, exposto à minha fraqueza, é hora de eu descobrir uma nova fonte de poder que vai se desatar sobre a minha vida. Há uma fonte de poder original e há uma determinação única em você que virá, escute o que eu estou falando, nascerá de Deus dentro de você. Não é porque eu estou pregando, não é mais por causa da unção de um apóstolo, por causa da unção da igreja, não. É sua. É original em você. Está no seu DNA. Está escondido em você. E você vai precisar despertar isso na sua vida. Quando você está decidido a superar, por mais contraditório que seja o sofrimento e a dor, há uma nova fonte de poder para se desatar sobre a sua vida. Fala para o seu irmão, original. Independente de qualquer pessoa. É o que está em você. É o que está em você. Eu já vou encerrar porque eu preciso me mover rápido hoje. Mas estamos indo bem, né? Eu dobrei o joelho e falei, Senhor, será que é para mim falar aquilo que hoje eu estava meditando, isso aqui? Era para eles? E tem coisa que a gente medita e não está nem entendendo, né? Eu falei, vou escrever um capítulo de um livro sobre esse assunto que estou escrevendo aqui, falando aqui agora. Aí 3 horas da manhã acordo, e tento dormir de novo, aí meus pensamentos vêm. Um capítulo de um livro. E ele começou a me ensinar o que ele estava falando para a igreja de Éfeso, na primeira carta das 7 cartas da igreja de Apocalipse. Ele me mostrou isso aqui que é o primeiro amor. Eu escrevi um capítulo. E depois eu fui indo durante o dia. E eu cheguei nesse tipo de meditação. Por isso que o poder da meditação é assim. Ele te acrescenta, ele te acresce, ele vai te dar mais sabedoria. Vocês têm que aprender a estar sempre meditando, lendo, estudando. Há uma dimensão em você que só vai crescer e só vai trazer um novo nível de poder quando você aprender a ser uma pessoa responsável na área da meditação. Quem está me entendendo fala amém? Fala, eu preciso aprender a meditar. Fala, eu preciso aprender a escrever os pensamentos. Isso vai fazer você crescer. Vai chegar um tempo que muitos aqui do meu ministério vão escrever livros, porque eu vou motivar vocês a escrever livros. Eu comecei escrevendo meu primeiro livro de barra de pressão, de derrota, sofrimento. Meu primeiro livro, Buscando o Espírito Santo com a Mente Renovada, nasceu numa temporada de 40 dias de jejum no monte. Pressão, dor. Meus primeiros módulos nasceram debaixo de pressão. Aquilo que eu precisava lutar pela libertação da minha família, minha libertação, a libertação daquela igrejinha, nasceu o módulo de libertação. A pressão me fez eu usar o senso criativo para criar um caminho de libertação, crescimento. E quando eu comecei a criar meus primeiros módulos, escrevi, Deus começou a me dar meus primeiros seminários para fazer, as primeiras igrejas, apareceu um anjo com uma prancheta e falou assim, muito bem, deixa eu ver. Aí pegava meu módulo, lia, falei, está bom, são as primeiras agendas. Eu voltei em espírito, eu nunca tinha feito seminário em igreja em lugar nenhum.
e começou meus primeiros seminários. E eu pregava de 9 horas da manhã até 10 horas da noite. E só tinha 1 hora para parar para comer. Pensa eu no sangue, novinho. Eu comecei a desenvolver e de repente nasceu a Escola de Fogo. E se você não usar o poder das derrotas temporárias para a expansão da fonte de poder, criatividade, os recursos que estão dentro de você, você nunca vai crescer na vida. Você não pode ficar refém dessa pressão infernal que às vezes vem nas nossas emoções, que tira a nossa vontade de viver, tira a sua vontade de produzir, tira a tua vontade de pensar, de estudar, de crescer. Eu passo por isso, todos nós passamos por isso. Mas eu aprendo a usar isso para convergir em meu favor. As minhas maiores mensagens nasceram nos meus piores estágios da vida, não nos meus melhores estágios da vida. As minhas maiores revelações, elas foram descortinadas, os mistérios de Deus, quando eu decidi vencer as minhas piores situações. Eu já estou encerrando, para não ficar repetitivo aqui para você. Mas eu acho que você está entendendo o que Deus está falando conosco aqui. Você escolhe então hoje ou andar por fé ou andar por medo. Aqueles que escolheram andar por medo condicionam a sua vida a uma esfera chamada limitação. E que você saia desse ambiente de medo hoje na sua alma. Lembre-se que o medo, ele é seu pior esforço que você pode ter na vida. Fala, sentir medo. Ter medo é o pior esforço que eu posso fazer na minha vida. Esse aí é o caminho da autodestruição. Fala, não posso ter medo. Esse é o seu pior esforço que você faz na sua vida. E escute para nós finalizarmos. A fé alcança aquilo que as suas conexões humanas não podem te dar, que a sua educação não pode te dar, que as suas vantagens materiais não podem te dar, que os seus relacionamentos com boas pessoas não podem te dar. A fé, ela alcança aquilo que está além de você mesmo. Então, a fé é muito importante ser protegida no momento das derrotas, porque é por meio dela que você supera, é por meio dela que você recria. A palavra crise, no sentido do dicionário dos chineses, significa uma nova maneira de recriar, de pensar. Eles não pensam em crise como algo ruim, mas pensam em crise como uma oportunidade de crescimento. Tudo é de acordo com a maneira que você está pensando e usando a fé. Como você tem usado a sua fé e como você tem pensado. Como é que é a estrutura do seu fundamento da sua fé. Se a sua fé ainda não está alcançando as promessas, desça ao nível dos seus fundamentos. Reestruture de novo os seus fundamentos. E você vai ver que a sua fé vai alcançar limites ainda muito maiores na sua vida. Repete comigo, a fé sem fundamentos é improdutiva. Você pode ter o tamanho da fé que você acha que tem, mas ela só vai funcionar de acordo com os fundamentos que você carrega. Você precisa de fundamento, isso aqui é um fundamento. É uma pequena palavra, eu já encerrei a mensagem, porque eu tenho que preservar minha voz, ainda minha voz está cansada, não era nem para me estar pregando aqui hoje, mas sabe, me colocaram para pregar, né? Fica de pé glorificando a Jesus pela palavra. Dá uma salva de palmas mais alto. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta. Você absorveu pelo menos 5% dessa mensagem?
Você absorveu 5% dessa mensagem? Eu aprendi, eu amadureci mais na vida com derrotas do que com acertos. Foi errando que eu aprendi a acertar. Foi plantando com lágrimas que eu aprendi a colher com alegria. Foi suportando pressão sobre pressão que foi formada a minha unção. Mas como é que esse resultado pode chegar? Como é que você chegou a essa conclusão? É porque eu sempre decidi a vencer e não parar. Eu sempre decidi me manter na minha posição, independente da circunstância e qualquer situação. Porque quem me colocou nessa posição é Deus. Nem eu tenho poder de me auto-tirar dessa posição. Quem você é e a posição que você tem. Foi Deus que te colocou. E quem é você para sair da posição que Deus te colocou? Quando eu era diácono na igreja, dos meus 17 anos de idade, eu fiquei numa posição que eu não saía. Eu não abandonei o ministério. Era terrível, era muito difícil. Tinha um momento que até o pastor estava contra mim, mas eu chegava, o diácono sentava em cima do altar, aqueles púlpitos de Assembleia de Deus, né? Eu sentava ali do lado do pastor, honrando o pastor. Eu não saía da minha posição. Eu ajudava a igreja, eu fazia tudo que tinha que ser feito, mas eu não saía da minha posição. Não saia da sua posição, mesmo em derrota, mesmo em vitória. Continue perseverando nas promessas que Deus fez para vocês. Porque se você entregar os pontos, a desistência, ela não é uma opção. Repete comigo, a desistência, ela não é uma opção. Ela só é uma permissão temporária. Deus não permite você desistir de absolutamente nada dessa vida. Ele não desistiu de mim e de você, e Ele veio atrás daquilo que tinha perdido. Eu vou repetir de novo. Repete comigo, a desistência é a pior opção. Fala, a pior decisão que eu posso tomar na minha vida é desistir. Deus permite você desistir. Permissão. Mas não é uma opção. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tudo na minha vida, eu cheguei a todos os meus limites, mas eu não desisti. E quando eu permaneci, falou, agora eu te tiro. Eu te movo. Não você sai como você quer. Sou eu que tiro como eu quero. Meu Deus! Eu tive muita experiência com isso. Trabalhava no hospital, que era muito difícil. O gerente se levantava contra mim, pessoas contra mim. Eu, jovem, eu queria ir embora. Ele falou, não, eu vou te tirar. E Deus me tirou. Você vai continuar e aprender com o processo aqui dentro. É Deus quem te tira do emprego onde você está, não você sai por sua conta própria. Depois você entra no vento e fala que foi Deus. É Deus quem faz. Você tem que saber, quando Ele está te movendo, Ele já está te garantindo. Ele te garante. Amém, amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Repete comigo agora. Todas as vezes que eu passar por derrotas temporárias, eu vou focar para encontrar uma vitória equivalente ou maior. Este é o segredo. Este é o segredo. O reino dos céus, ele só para de ajudar uma pessoa na terra quando esta pessoa, ela se entrega ao medo, ao pecado e à desistência. Ele não faz mais nada por você, ele para.
Mas tu pode estar passando por medo, passa por pecado, luta, sofrimento, continue lutando, porque Ele continua te ajudando. Fala, glória a Jesus, dá uma salva de palmas.